a gente tem. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, pessoal, ele fez uma declaração, né? Ele fez uma postagem no X, no Twitter. Vamos ver o que ele escreveu. Criticou os votos contrários ao projeto de lei antifacção. Disse que esses deputados têm de se explicar. Motta disse que a Câmara fez alterações que deixaram a proposta mais dura contra o crime organizado e chamou de narrativas as avaliações de deputados da base do governo de que as alterações na proposta beneficiariam chefes de organizações criminosas. Vou abrir aspas aqui para o que escreveu o Motta. Aqueles que não tiveram coragem de votar a favor da proposta têm que se justificar porque ficaram contra aquilo que o povo brasileiro quer. Fecha aspas. Na verdade, isso ele falou em entrevista à Rádio CBN, né? Foi uma entrevista hoje de manhã. O presidente Lula também se manifestou, né, Reinaldo? Daqui a pouco a gente pode mostrar. Pode até mostrar já, porque a gente faz um contraponto aí. Isso, então vamos ver o que escreveu o presidente Lula. Agora, há pouco, ele postou, esse sim, no X. Precisamos de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do PL antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei. É importante que prevaleça no Senado o diálogo e a responsabilidade na análise do projeto para que o Brasil tenha, de fato, instrumentos eficazes no enfrentamento às facções. O compromisso do governo do Brasil é com uma agenda legislativa que fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta a maior integração entre as forças de segurança e amplie o trabalho de inteligência para enfrentar as facções nos territórios onde elas tentam se impor, mas especialmente para atingir as estruturas de comando que sustentam e financiam seus crimes. Estamos do lado do povo brasileiro e não abriremos mão de combater de verdade toda a cadeia do crime organizado, escreveu aí o presidente Lula. Reinaldo. Olha, veja que são, evidentemente, posições antagônicas, né, em relação à proposta, mas há uma diferença fundamental de linguagem, né? O Lula tem uma crítica àquilo que foi aprovado, mas acho que é uma linguagem serena. O Hugo Motta resolveu falar a linguagem da provocação. É, A verdade é que o Hugo Motta, acho que desde os primeiros movimentos, né, ele se elegeu com o apoio do PT também, fez-se ali aquele entendimento para evitar o confronto e tal, né? Mas a verdade é que o Hugo Motta sempre se comportou como uma personagem do centrão, né? E sempre piscando para o bolsonarismo. Ah, mas ele não levou adiante a questão da anistia. Ele não levou adiante a questão da anistia porque ele sabia que a questão da anistia ia parar no Supremo. E, portanto, estava investindo em confronto institucional. Senão ele teria levado. Não tem a menor dúvida disso. Né? Não levou à frente a questão da anistia, mas levou à frente a questão ali da redução da pena, que isso também não avançou na Câmara, até porque os bolsonaristas insistiram na tese da anistia, que eles sabiam impossível. Agora, no mais, esse é o mesmo Hugo Motta que em junho armou aquela trapaça política, né? Ou armadilha, como queira chamar, do IOF, que ele acertou a elevação do IOF num dia, chamou de noite histórica, e no dia seguinte ele estava trabalhando contra o texto. Porque, seguindo orientação daquele núcleo que se formou ali de PP, União Brasil e não sei o quê, ele é muito próximo do Ciro Nogueira, né? Aliás, o Ciro Nogueira anunciou um dia antes, né, na noite anterior, ele anunciou que o Motta daria um jeito de derrubar no dia seguinte o IOF, né? Pautou praticamente todo mundo, né? Então o Motta está trabalhando, evidentemente, contra o governo. Ele deixou de ser um elemento, se é que foi um dia, ele deixou de ser um elemento que cuide de alguma forma de conciliação. Ele tem lado, o lado é antigoverno,
E eu diria que de todas as ursadas dele, talvez essa tenha sido a maior, né? Que consiste em pegar um projeto que é do governo e entregar para um relator que pode ser tudo, menos um elemento que consiga ali fazer um meio de campo entre governo e oposição, entre os progressistas e os bolsonaristas. Não existe ninguém, poucas pessoas em política são tão virulentas, agressivas, excludentes como Guilherme Derrite. Isso está, inclusive, no parecer dele. Volta e meia ele faz ilações, nesse último parecer mesmo, que são demeritórias para a proposta do governo, quando existem, sim, que há coisas boas também nesse texto, que inclusive vem do texto original. Né? Mas, evidentemente, o que o Mota quis? O Mota resolveu pegar o projeto do governo, puxar para si e para Derrite. Experiência para isso ele tem. Ele pode ser jovem o bastante para não ter certas memórias, nem certas referências, inclusive de natureza intelectual, que lhe fazem falta, e fazem falta a qualquer um, mas a um presidente da Câmara, certamente, né? Mas ele já é macaco velho o suficiente também para saber que, tendo um projeto com esse tema, ele teria na mão um ativo eleitoral para ele que também enfrenta problemas lá no estado dele. Também um ativo eleitoral, porque veja que ele está batendo, ele está chamando para si. Então, se aprova um tipo penal aberto como esse, errado, tecnicamente falho, que retira, inclusive, recursos da Polícia Federal, e ele acha que quem tem de se explicar são os outros. Por quê? Porque ele quer chegar para a galera e dizer, olha aí, tá vendo? Nós, sim, somos corajosos, estamos propondo penas de até 40 anos para os faccionados. Acontece que a oposição, o governo não entrou em mérito de pena. O governo não entrou nesse mérito. Eu entro, inclusive, que eu acho que tem que entrar. Na questão das penas, na questão da progressão, há outras aberrações, porque não fica claro ali, a progressão na verdade, pena tem que cumprir 65%, 85% da pena, não sei o quê. E quando você vai ver, pode ser para um faccionado qualquer. O moleque lá que foi capturado pelo PCC entra nessa. Tira o auxílio reclusão de qualquer um que seja condenado por essa lei. Tirar o auxílio reclusão é jogar a família no colo do crime organizado. A lei do Derrite fortalece o crime organizado, ela não enfraquece o crime organizado. Esse negócio de que pena absurda, não sei o quê, enfraquece o crime organizado, ou enfraquece crimes de maneira geral, isso está demonstrado que não funciona desse jeito. É claro que se não tem pena nenhuma, tiver um regime de abolicionismo penal, bom, aí é o mundo robesiano, do homem lobo do homem. Claro que tem que ter a pena. Mas esse negócio essa pena muito pesada, então... Não, muito pesada, então, muitas vezes, sabe o que acontece com as penas muito pesadas em casos assim? Você escolhe aqueles para determinadas tarefas que já não tem nada a perder. Entende? Então, assim, está tudo errado. Vai haver essas coisas caminhando lá adiante, os presídios vão se tornar ainda mais insuportáveis. Presídios comandados por quem mesmo? Pelas facções, que não vão desaparecer. Né? Então, esse negócio do Mota, tudo não passa, até usar a palavra narrativa, né? Tudo não passa de uma narrativa. Não tem narrativa nenhuma. É um fato. Mas Tarcísio está comemorando, acho que você tem aí, não é isso? Isso, o governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, ele comemorou nas redes sociais.
Abre aspas. Vitória do povo brasileiro no Congresso. A aprovação do Marco Legal da Segurança Pública, relatado pelo nosso secretário Derrite, é um passo decisivo para asfixiar o crime organizado. Acabou a impunidade. Em São Paulo e no Brasil, o recado é claro: lugar de bandido é na cadeia. O Brasil não vai mais tolerar ver sua gente ser escravizada pelo crime. É dizer que basta, que chega, que não existirá mais espaço para quem construiu impérios de ódio e violência. Reinaldo, tá aí o tweet do Tarcísio. Quem construiu o império de ódio e violência? Só se foi o Bolsonaro. Só se foram as milícias. Império de ódio? O que caracteriza os crimes do PCC, do Comando Vermelho, tal, o que isso tem a ver com ódio? Quem é que faz a política do ódio no Brasil? Isso, aliás, que ele está fazendo é tentar identificar... Desculpa, eu venho da área da linguagem, né? Eu fui professor de interpretação de texto, né? Preciso botar isso no contexto. Está tentando identificar aqueles que têm críticas ao projeto como se fossem partidários da política do ódio, que são os adversários políticos dele. Não. Política do ódio é aquela que os aliados dele fizeram e fazem, né? Política do ódio é subir num palanque e defender anistia para golpista, como faz Vossa Excelência, como fez, como defende ainda, né? Mas trata o país, é uma irresponsabilidade, uma fala como essa, trata o Brasil como se o Brasil tivesse poucos presos. O Brasil tem mais de 600 mil presos. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Não há poucos presos no Brasil. Se prende muito no Brasil, muito e mal. Talvez o governador não saiba, mas mais de 50% das pessoas presas não têm trânsito em julgado. E é um bando de gente pobre e ferrada. E quem endossou um projeto que tirava a Polícia Federal da investigação e que ainda hoje corta recursos da Polícia Federal foi Vossa Excelência, junto com seu secretário de Segurança. É preciso saber qual era o objetivo do texto. Mas ele é pré-candidato à presidência. Caso seja candidato, se eleja, ele garante que o projeto original que foi apresentado não volta? Aliás, é preciso que a gente pense bem nas funções da Polícia Federal, porque tudo indica a autonomia da Polícia Federal está em risco. Porque o projeto que ele endossou botava em risco a Polícia Federal. E mesmo na sexta versão, você tem uma diminuição de recursos de que dispõe hoje a Polícia Federal, esses recursos decorrentes da destinação dos ativos do crime organizado, que ele decidiu ainda assim dividir com os estados, etc. Né? Então, o nosso secretário, Derrite e tal, era isso, eles bateram a carteira de uma proposta boa, virtuosa, né? E transformaram nisso. Está agora no Senado, né? Eu não tenho dúvida de que o Senado vai melhorar o texto. Não tenho dúvida. O Alessandro Vieira tem muitas restrições que são de outra natureza e do passado, que vem lá da Lava Jato e de algumas pinimas que ele tem com o Supremo, que me parecem próprias. Ele não perde a oportunidade de falar disso e eu não perco a oportunidade de criticá-lo por isso. Mas, evidentemente, perto disso que nós estamos vendo aí é o Schopenhauer do direito penal. Né? Eu estou usando Schopenhauer como um elemento de qualificação extrema, né? Ele não era, na minha opinião.
E é uma pessoa séria nesse particular. Também o presidente da CCJ, né, do Senado, já avisou: nós não vamos endossar essas maluquices, mas a gente tem a natureza do projeto de lei, né? O Senado pode melhorar muito, voltando para a Câmara, não havendo acordo, né, a Câmara resgata o seu texto original e descarta as mudanças do Senado. Aí é para a promulgação e restará o Lula o veto, e aí a luta para, eventualmente, manter o veto, né? Agora, Aí se pode contar com o Senado, quem sabe, de novo, que também precisa de maioria absoluta no Senado para derrubar o veto do presidente. Reinaldo, mudando de assunto, Peronomútil